Boa noite a todos. E continuando quebrar o protocolo, eu vou dizer para vocês que sonhos eles se realizam e eu posso provar. Porque hoje eu tenho aqui o meu companheiro, meu marido, minha filha, minha neta. Meu genro está trabalhando, por isso não veio. Então, para mim isso também é uma grande alegria, né? Porque durante a palestra a gente vai ver que quando a gente começa a ter esse conhecimento e a ver o mundo desta forma diferente, a gente quer espalhar para todos, né? Por isso a alegria tão grande de estar aqui com a minha família. Então hoje, meus irmãos, eu trouxe para nós refletirmos um pouquinho a parábola do grão de mostarda. E eu vou me basear neste livro do Caibar Schutel. E eu até dei uma pesquisadinha na história dele, e a título assim de curiosidade, de que quando a gente vê, a gente pensa, né? Já escutei, já vi. Ele perdeu os pais aos 9 anos. E foi assim que ele despertou para a doutrina, porque ele tinha sonhos recorrentes e a curiosidade o levou a pesquisas e assim ele se tornou um dos grandes nomes do movimento espírita brasileiro. Na história dele até contava que quando ele perdeu os pais, ele até viveu uma época aqui em Florianópolis, que na época era chamada de Desterro, né? E aí depois ele foi um grande farmacêutico que se dedicou e era conhecido em Matão, São Paulo, como pai dos pobres, porque ele doava remédios, ele abrigava doentes, então a vida dele foi pautada muito na área da saúde, né? E assim também escreveu alguns livros. Ele foi o fundador da revista O Clarim e da revista também Internacional Espírita. Então é um nome de um grande renome, né? Que viveu entre 1868 e 1938. Faleceu com 70 anos, né? Então é mais ou menos, ele, né, neste livro dele, ele é muito interessante, porque ele aborda a parábola e aí ele vai fazendo interpretações, dissertações, e que facilitam bastante para o nosso entendimento. A parábola ela é bem curtinha e eu vou ler ela para vocês. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou no campo, o qual grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas depois, crescida, é a maior das hortaliças e se faz árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Se a gente procurar essa parábola, ela vai estar citada lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, tá? Então, para a gente começar a conversar um pouquinho, né, sobre esta parábola, Jesus, a gente já sabe que Jesus, quando esteve aqui conosco, podemos dizer assim, porque muitos de nós talvez estávamos lá, né, na época em que ele viveu na Terra, ele falava para nós através de parábolas, que são histórias contadas e que a gente tem um maior entendimento, né? A gente consegue gravar mais. Então, como aqui na parábola já disse, o grão de mostarda, ele é o menor que existe, né? A gente pode comparar ao grão de mostarda a nossa visão terrena, se a gente levar em conta apenas o nosso mundo material, os nossos olhos de carne, podemos assim dizer. Seria um mundo pequeno, seria um mundo, poderíamos dizer, medíocre,
aonde muitas injustiças poderiam estar acontecendo. Então, este seria o mundo visto com este olhar apenas terreno e apenas como enquanto grão, digamos assim, né? Mas Jesus, na parábola, ele segue dizendo que o homem, ele pegou esta semente e ele jogou à terra. E quando ele jogou à terra, ela germina, né? A semente germina, ela vai se dilatando, vai se expandindo. E assim é a mesma coisa conosco. Se a gente conseguir, através de estudos, através de conversas, e ampliando esse nosso olhar, né? A gente vai começando a ver que não é apenas esta vida hoje, essa nossa realidade, como disse a Rô, que muitas vezes está tão difícil, né? Mas se a gente entender que nós somos espíritos imortais e que aqui é apenas uma passagem, a gente começa a entender que é necessário que a gente faça, que aconteça conosco o que acontece com a semente quando jogada à terra. Que a gente comece a germinar, que a gente comece a expandir os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, né? E assim vamos chegar a sentimentos e vai sempre aumentando. Então, quando eu começo a perceber o mundo desta forma, eu começo a perceber que é tudo o que existe ao nosso redor e junto de nós. É a natureza, né? Que nos dá inúmeras lições no seu dia a dia. É o sol, é uma planta, é uma flor, e que muitas vezes está ali e que eu não vejo, e que eu não sinto essa presença, né? As próprias árvores, elas dão flores tão belas que às vezes duram, não são eternas, elas são passageiras, mas nem por isso elas deixam de embelezar e nem por isso elas deixam de florir a cada estação. Então, quando eu começo a perceber tudo isso ao meu redor, eu estou falando de coisas que são visíveis aos meus olhos. Mas eu estou aqui também falando de coisas que muitas vezes são visíveis apenas ao nosso coração. Que são as alegrias, né? Quando a Rô citou, e outro dia a gente brincou aqui no estudo, são essas coisas que tocam o nosso coração. E que, como a gente diz, e parece piegas, mas não é, que o dinheiro, essas coisas, o dinheiro não compra. É a família que a gente forma aqui no centro, são as amizades que vão se construindo ao longo dos anos, né? A gente vai formando família, vai vindo filhos, vai vindo netos. Tudo isso faz parte deste mundo quando eu começo a ver além, quando eu começo a germinar, a me expandir, assim como a semente, né? E ali na parábola dizia assim, que ela era uma semente, que ela se transformava num arbusto e que depois se transformava numa bela árvore, ao qual os pássaros vinham repousar, né? Aproveitar a sombra gostosa. E desta árvore surgem novas sementes, que quando lançadas à terra, surgem novas árvores, né? Se a gente levar isso para o nosso evangelho, se a gente levar isso para o que Jesus nos apresenta,
eu posso dizer assim, ó, que nós somos esta semente e que quando eu começo a me expandir, foi o que eu disse, eu não quero mais que fique só para mim. Eu quero compartilhar. Ficar só dentro de mim não basta mais. Eu quero que o meu colega, que o meu vizinho, que as pessoas da minha cidade, de onde eu consiga alcançar, que as pessoas também tenham este conhecimento, tenham essa liberdade, essa felicidade que a gente tem, né? Então, quando eu levo tudo isso, que eu começo a crescer, eu venho um dia na casa, aí eu participo de um estudo, daí aquele dia não me basta mais, eu já quero vir outro dia, né? Quando a gente, hoje ainda no estudo, Paulo comentou, quando a gente ousa, digamos assim, a vir aqui na frente e tentar passar uma mensagem, não é fácil a gente que vem aqui, né? A gente estuda, a gente tenta, mas a gente fica nervoso, a gente fica emocionado muitas vezes, mas isso também é uma construção. Isso, o maior beneficiado sou eu. Eu ainda comentei com eles hoje, porque para mim vir aqui, eu dediquei tempo para mim estudar, eu dediquei tempo para mim me organizar, que talvez se eu não viesse, eu não iria tirar esse tempo. Então, na verdade, a gente tem certeza que o maior beneficiado é sempre primeiro quem está aqui. E quem, às vezes, faz parte da tribuna sabe que nós, enquanto ser humano, eu ouso até dizer que às vezes por orgulho, né? Por vergonha de errar, de fazer feio, mas é também uma coragem de estar aqui e de dizer, eu acredito nisto. E hoje a gente ainda falava no estudo que é necessário estudar, é necessário leituras, mas acima de tudo é necessário vivenciar o que a gente aqui aprende na casa, né? Porque tu vir aqui na casa, onde o ambiente é bom, onde a gente certamente está amparado por bons espíritos, é mais fácil. Agora, lá no nosso dia a dia, quando vem as provas, quando vem a doença, ou quando vem a fila no banco, ou quando vem, né? N situações que fica mais difícil. Aí é o momento de a gente iniciar a pôr em prática aquilo que a gente está estudando. É fácil? Não é. A gente sabe disso, né? A gente sempre brinca que ser espírita é para os fortes, né? Porque tu começa a entender que tu é responsável por tudo o que a gente vivencia. E às vezes dói, muitas vezes dói, né? Mas é a lei de ação e reação. Se a gente faz aquilo, como a gente diz, a semeadura é livre, né? E a colheita é obrigatória. Então, que a cada dia a gente consiga expandir um pouquinho, modificar um pouquinho, porque a gente sabe, a doutrina também nos fala, que não acontecem saltos, né? Eu não sou uma pessoa ruim hoje e amanhã sou uma pessoa pura, maravilhosa e vou para mundos celestes. Não, a gente pode comparar a uma escola, né? A gente, os nossos filhos, tu inicia numa alfabetização, aquele ano tu vai aprender um pouquinho, no próximo ano tu vai aprender mais um pouquinho, haverão as provas, haverão os trabalhos que a gente vai precisar apresentar. E tudo isso é a nossa construção, né? Porque
aqui também na parábola, eu ainda pensei, então a gente, é muito fácil, entre aspas, né? Eu tenho a semente, eu lanço a terra, ela se transforma num arbusto e logo após numa grande árvore. Mas, sempre tem um mas, né? Para dificultar um pouquinho a nossa vida. Para essa semente realmente germinar e se tornar um lindo arbusto, ela precisa de uma terra fértil, né? E assim somos nós. Para nós alcançarmos grandes voos, vamos dizer assim, nós precisamos nos alimentar. Nos alimentar do quê? De coisas boas, de coisas que nos abasteçam, que alimentem a nossa alma, que confortem o nosso coração. Porque assim, nós espíritas que somos, sabemos que a gente está num plano de provas e expiações. Então aqui, se estou aqui, é porque preciso ainda passar por provas. Então, enfrentarei em algum momento da vida dores, percas, e é neste momento de dor que é necessário eu colocar em prática tudo aquilo que eu estava estudando. É como um preparo, né? Deus, Jesus, a espiritualidade, ela vai nos fornecendo. Ela vai nos fornecendo pessoas que nos dão boas ideias, ela vai nos fornecendo pessoas que muitas vezes nos escutam, pessoas que nos fortalecem, para que no momento que eu esteja mais frágil, mais debilitado, que isso é muito comum, eu tenha esta reservinha, digamos assim, né? Para mim conseguir passar por aquela fase. Porque tem uma frase muito que o sofrimento ele é, tu vai passar pelo sofrimento, né? Agora a forma que tu vai passar, se tu vai sentir aquela dor ou se tu vai conseguir passar melhor, é conforme aquilo que tu tem, a tua bagagem, digamos assim, as tuas reservas, né? E como é que eu vou conseguir tudo isso? É em programas negativos, em jornais, em fofoca, em tragédias? Em absoluto. Então, tudo isso a gente precisa começar a cuidar, para a gente se abastecer sim de coisas boas. Porque a gente ainda peca, né? Às vezes eu encontro, já uma fofoquinha, uma falinha aqui. Isso tu vai estar atraindo o quê? Isso tu vai estar aumentando, isso... Ou então aquela pessoa, tá doendo aqui. Não, mas eu dói aqui, aqui, aqui. Né? Tá sempre aumentando. Não é que a dor não exista, né? Mas que a gente saiba passar pela dor, né? Tem uma historinha do Chico, que uma vez o Chico estava num voo, né? E deu uma turbulência. E ele, meu Jesus, e eu vou cair, eu vou morrer. Aí o Emmanuel, o mentor dele, disse: Chico, mas se for para morrer, morra com dignidade. Vamos acreditar. Né? A gente hoje estava falando, tá para vir um temporal, tá para vir o vento, a chuva. Claro que a gente precisa tomar os cuidados, claro que tu precisa te resguardar, tu vai ficar... Mas tu tem que também acreditar. Tu fez a tua parte, tu fez tudo o que era possível como pessoa, então agora tu precisa ter fé e acreditar também. Porque às vezes, na maioria das vezes,
a gente acaba sofrendo por antecipação, né? Principalmente os ansiosos, né? Eles gostam de estar sempre um pouquinho lá na frente. Então, para a gente, como eu estava falando dessa fertilidade, uma coisa que eu preciso ter para ter esta terra fértil no meu coração é a vontade. E nem sempre é fácil. Porque eu estudo terça e quarta, mas tem dia que eu não tô com muito, né? Aconteceu alguma coisa, chegou alguém. Tu precisa ter vontade de ir, tu precisa persistir, levar aquilo ali com seriedade também. Porque senão, tu começa, tu para, daí tu não tem uma sequência. E isso, às vezes, acaba meio que desanimando. Se tu vem, tu tá um pouquinho desanimada, mas aqui tu encontra um, tu encontra o outro, tu já vai te fortalecendo, tu já vai te transformando. Vamos seguir, né? Lá do arbusto, agora vamos para a árvore, né? E que a gente seja esta árvore, que a gente tenha galhos fortes, que a gente sirva também de sombra para quando alguém precisa de nós. Porque tem o dia que sou eu que preciso do outro, mas tem dia que o outro é que precisa de mim. E eu sendo esta árvore que tenho galhos frondosos, eu posso servir de acalento para o meu irmão, para o meu companheiro, para os nossos filhos, né? Para as pessoas da nossa convivência. Então, quando outra coisa que eu tenho que ter para me seguir nesse caminho de fertilidade é também a nossa fé, né? Foi o que eu disse. Eu vou fazer as coisas que estão ao meu alcance, mas além dali é com Deus. Eu preciso ter esta fé, eu preciso me apegar, né? E a nossa doutrina espírita, a nossa fé na doutrina espírita, a gente diz que ela é muito linda e ela é muito maravilhosa porque ela é uma fé raciocinada. A gente estuda, a gente interpreta, se a gente tem dúvidas, a gente questiona, a gente vai atrás. Mesmo os espíritos sempre tendo razão, a gente vai, né? Busca. Então, ela não é uma coisa estática, ela nos leva sempre ao progresso, né? E lembrando que, claro, a nossa doutrina espírita ela é sempre baseada no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Médiuns, que tem toda uma codificação da nossa doutrina para a gente se basear. Então, para a gente ir finalizando, eu vi uma palestra, foi perguntada a uma palestrante, ela é a Evelyn Freire. De repente vocês conhecem do YouTube, do Instagram, e eu achei muito interessante a pergunta que foi feita a ela, e tem bem a ver com a nossa palestra. Perguntaram assim, ela falou, né, estava falando a respeito dessa parábola, e aí perguntaram quando que ela se sentia passando por esse processo, sabendo que já tinha sido uma semente e que talvez hoje fosse um arbusto, né? Pensando em chegar a uma árvore frondosa. E a resposta dela me tocou muito e eu quero deixar aqui como reflexão para a gente levar para casa. Ela disse assim: quanto tempo eu disponibilizo para o próximo? O quanto de renúncia eu já sou capaz de fazer para auxiliar, para amparar, para servir? Quanto mais ela consegue se doar, mais ela entende e mais ela percebe que ela está no caminho correto, né?
E ela finaliza assim, ó: quanto tempo do meu tempo e dos meus interesses, da minha vida, eu já consigo dispor para o outro? Porque às vezes é tão difícil, né? A gente sempre, se alguém te pede alguma, ai, hoje não posso, ai, não vai dar. Até queria te ajudar, mas não vai dar. Então, ela disse que para ela é essa diferença, é esse tempo que ela está disponibilizando ao irmão. Que quanto mais ela serve, mais ela entende que ela precisa continuar servindo e mais ela entende que ela está no caminho correto. Então, a minha mensagem era essa. Agradeço a oportunidade, agradeço a paciência. Tomara que tenha ficado alguma mensagem, que isso é o principal, né? A gente vem aqui, a gente faz uma explanação, mas que tenha servido, que tenha tocado ao coração de cada um de vocês e que uma palavra, uma frase vocês consigam levar para casa, para a semana de vocês e para a vida de vocês. Muito obrigada, que assim seja.